Pode dar um glória a Deus? Posso pedir para você ficar de pé? Queria orar com você. Que bom que você está aqui. Que alegria ter você nessa manhã. Que alegria podermos estar juntos. Aleluia. Pai, obrigado, Senhor, pela verdade da sua palavra que tem sido plantada e implantada em nossos corações. Obrigado, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre, e que de geração em geração vai se mostrando fiel, que possamos receber nessa manhã mais uma porção daquilo que o Senhor tem para nós. Espírito Santo, eu me coloco disponível para aquilo que você quer fazer nessa manhã. Já fomos tratados através dos louvores, até o sair de nossas casas, Pai, já é sim um alimento, um fortalecimento. Quando dizemos para o Senhor, vale a pena congregar, vale a pena estar junto como igreja, vale a pena se submeter àquilo que o Senhor tem chamado cada um para viver. Por isso, Senhor, eu sou grato nessa manhã, porque o Senhor já tem falado conosco, já nos despertou logo cedo, Pai, dizendo: filho, eu preparei esse dia para que você se alegre. Eu preparei, eu fiz, eu estabeleci esse dia para que você viva a grandeza daquilo que eu já manifestei para a sua vida. Por isso, Senhor, eu sou grato, em nome de Jesus, de vivermos as verdades da sua palavra firmadas aqui na terra, para desfrutarmos na plenitude daquilo que o Senhor tem, em nome de Jesus. Continua falando, Espírito Santo, você tem liberdade de falar conosco naquilo que é personalizado. Eu sei que nós temos anseios, necessidades, desejos, expectativas individuais. Muitas das vezes o Senhor nos chama no coletivo, mas quer falar individualmente conosco. Muitas das vezes no nosso pessoal mesmo, mas muitas das vezes em meio a multidões, em meio a pessoas, o Senhor quer se comunicar individualmente. Por isso você tem liberdade nessa manhã, para que possa encher-nos a ponto de transbordarmos, para que outros também possam ser tocados. Que a nossa vida seja impactada para impactar nossos familiares, nossos amigos, nossa parentela, onde formos, onde colocarmos a planta dos pés, sermos influenciadores, embaixadores das verdades da sua palavra. Por isso eu te dou graças em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Pode sentar. Que bom que você veio. Obrigado, louvor. Alegria estar com vocês nessa manhã, de sermos alimentados por um louvor que enche as nossas vidas, que nos faz realmente adoradores. Eu estava meditando esses dias, fui ler de novo um livro que é impactante. A Doutrinária passou um desses livros, e pense que toda vez que a gente lê, ou quando a gente reler alguns materiais do nosso ministério, a gente vê como Deus tem promovido coisas preciosas, disponibilizado coisas preciosas que às vezes a gente pode ignorar, achar que vamos mudar a história simplesmente porque o tempo vai passar. Não, vamos mudar a história quando nos mudarmos, no sentido de tomarmos posição diferenciada. E aí eu lendo aquele livro Glória Maior, um livreto, por assim dizer, um livro fino, mas um livro impactante, que ele pode ser lido e degustado. Sabe aquele alimento? Na verdade, eu me lembrei até quando estávamos ainda naquele outro prédio. Nós tínhamos conosco a Luciana, e Luciana começou a ir no nutricionista, e a gente estava fazendo algumas reformas, e vínhamos já pela manhã, e ficávamos, mesmo depois da reforma, nós ficávamos o dia todo na igreja, e Luciana conosco, e no momento da alimentação, a gente começou a fazer um treinamento de mastigar o alimento. Então era um exercício, acho que no mínimo tinha que ser 28 vezes cada garfada, cada alimento se colocava na boca, se mastigava pelo menos 28 vezes, aí você vai extraindo nutrientes e vai extraindo tantas coisas, tantos benefícios, para o seu próprio organismo. E é isso que Deus tem para nossas vidas. E aí esse livro traz, em um dos seus contextos, falando de Paulo,
perguntei nada para ti, velho. Fica calada aí, possível. E aí, Paulo se encontrando em um momento de prisão, um momento de adversidade, um momento que ele está fazendo algo para o Senhor, ele é preso, é açoitado, é colocado numa masmorra, é individualizado, né? Apesar de estar com Silas e outros presos, mas ele é retirado da sociedade, retirado do bem comum, colocado em algo, mas Paulo faz algo precioso e impactante. Ele começa a orar. A Bíblia vai relatar que por volta de meia-noite, alguns estudiosos, e eu concordo com isso, que aquela meia-noite não é exatamente um horário cronológico, mas às vezes um momento de trevas, um momento de decepção, um momento de insegurança, um momento de incerteza, um momento triste da vida de cada um que pode viver. E aí naquele momento Paulo começa a orar. Mas uma grande diferença que Paulo faz não é só o momento de oração, ele começa a cantar louvores. Ele ora e canta, ele ora e exalta o Senhor, ele ora e engrandece. Como eu já disse em outros momentos, eu não vejo Paulo naquele momento procurando hits, não que seja errado cantar qual é a música do momento, qual é o louvor que mais abençoou a sua vida, se é o livreto lá de cânticos, ou é um cantor específico. Esses dias mesmo eu estava em casa e abri lá o YouTube e gosto de escutar algumas músicas do ministério, mas esse dia eu fui levado para escutar, para relembrar Sérgio Lopes, um homem que não é muito conhecido aqui no Sudeste, muita gente não conhece, mas um cantor, ele é chamado do poeta das canções, umas músicas, umas letras que lá no início da minha caminhada eu ouvi por demais. Ele foi algumas vezes na igreja Verbo da Vida em Recife, pastor Cristiano Arcoverde, gostava muito dele. E, rapaz, que momentos gloriosos você está louvando ao Senhor, engrandecendo através das músicas cantadas, né, com repertórios que podem edificar. Mas eu fico imaginando Paulo naquele momento se deixando levar por aquilo que eram verdades no seu coração. Aquilo que ele cria com o coração e expressava com a sua boca, fazendo que aquelas verdades, através de um momento de oração, levantando louvores, engrandecendo a Deus. E o mais interessante é que Paulo não fazia aquilo de uma maneira individualizada, simplesmente falando com Silas baixinho. Provavelmente, se ele tivesse a oportunidade do microfone, estabelecido alguns caixas e alguma coisa, ele falava ainda com mais intensidade. Mas ele fez algo tão impressionante que os que estavam com ele também ouviam. A Bíblia faz questão de relatar que ele não cantava, ele não orava de uma maneira simplesmente para abençoar ele. Ia muito mais além daquilo que ele estava fazendo, ou que ele estava precisando, ia muito mais além das necessidades pessoais, daquilo que era uma realidade para ele. Ele queria, na verdade, romper com aquilo. Ele queria dizer: rapaz, eu estou sendo tão abençoado que isso não pode ficar retido em mim. É muito pouco ficar retido em mim. Então ele começava a orar e entoar louvores a Deus, orando e entoando louvores a Deus, ao ponto de pessoas serem abençoadas, cadeias serem abertas, por causa do posicionamento de um homem que entendeu para aquilo que foi chamado, entendeu aquilo que foi realmente idealizado para ele. E aí eu me levando a pensar em algumas coisas do que ministrar nessa manhã, e Deus começou a levantar e disse: pai, por que eu estabeleci um culto domingo de manhã? Era mais fácil dormir um pouco mais, era mais fácil, talvez quisesse fazer um momento, eu fizesse em casa, fazer minha devocional domingo de manhã, assistir alguma programação, assistir o culto da sede domingo de manhã, já que há umas facilidades de internet, assistir um culto talvez de Belo Horizonte, que tem palavras abençoadas também. Eu poderia ficar em casa confortável, eu poderia dizer assim: eu vou descansar o louvor, eu vou descansar a diaconia. Talvez o pessoal da igreja de criança não tem necessidade de mobilizar pessoas para estarem na internet, para estarem no som, no data show. Por que mobilizar tantas pessoas? E aí Deus disse: filho, quando eu falei com você sobre esse culto,
Não era um culto simplesmente para anunciar uma palavra, mas era para levantar pessoas. A ideia era capacitar, treinar pessoas, desenvolver pessoas, habilitar pessoas, aquelas sim que às vezes queriam dormir um pouco mais, mas porque foram colocadas numa posição de liderança, entenderam que Deus já estava falando com elas para elas estarem sendo treinadas, capacitadas, porque quando elas fossem colocadas em obras, quando elas fossem levadas a situações, a momentos diferenciados de programação da palavra, elas já estariam realmente com uma bagagem. Essa foi a ideia desse culto, valores da visão, era pegar as doutrinas da igreja, a visão da igreja, estabelecer no cotidiano das pessoas, domingo após domingo, às vezes falando de boas coisas, vida de fé, vida, amor, as doutrinas da igreja, para que, na verdade, as pessoas não vivessem algo melhor só hoje, mas fossem sendo habilitadas para o amanhã, fundamentadas, estabelecidas. Eu disse, pai, mas dá trabalho. A gente vê que a liderança às vezes não pega junto, a liderança às vezes não está coesa, pessoas talvez ainda não entendam aquilo que elas foram chamadas. Eu lembro, acho que foi, não lembro se foi o apóstolo Marcelo, mas provavelmente foi ele que falou sobre, às vezes as pessoas têm algo dentro do coração, que Deus já falou, e elas estão esperando acontecer para se capacitarem. Às vezes pessoas que foram chamadas para serem pastores, não, mas quando eu for pastor eu vou chegar cedo na igreja, quando eu for pastor eu vou estar com a chave da igreja, então eu vou abrir a igreja cedo, eu vou orar mais, eu vou ler mais, pode ser em outros dons, quando eu for um mestre, um professor do Rema, eu vou estar estudando, eu vou estar me habilitando, eu vou estar me capacitando. E aí o apóstolo Marcelo fala algo interessante, então por que você não vive a verdade que Deus já estabeleceu no seu coração, para que quando ela chegue, isso já seja um hábito na sua vida, já seja uma verdade, você não tenha que se adaptar àquilo que agora é expresso. Oh, aleluia. E aí eu disse, pai, mas dá trabalho, pai. Era mais fácil ter um culto só. Quando a igreja crescesse, a gente fosse multiplicando o culto. Abrir a igreja, ligar ar-condicionado, ligar as lâmpadas, ligar som, mobilizar pessoas para estarem aqui, louvores, disponibilizar essas pessoas, fazer tudo isso. Às vezes a cadeira não enche, e às vezes pessoas que disseram não tiveram culto pela manhã, vai ser bom porque eu gosto de cultuar pela manhã, às vezes não estão presentes. E aí Deus começa a tratar comigo, diz, filho, faça aquilo que eu coloquei no seu coração, não por aquilo que você está vendo, mas por aquilo que você está crendo. Que quando a igreja encher, já é um hábito para você. Quando a igreja chegar aos 1000, quando você mudar de prédio, quando você começar a mudar, a ter 2, 3, 4 cultos durante um dia, um domingo, não seja uma novidade para as pessoas já estejam sendo treinadas, fortalecidas, enxertadas numa verdade, ao ponto de dizer assim, eu já sabia que Deus estava me levando para esse nível, eu já sabia dessa verdade. E aí eu não sei, o Jack, você tem a arte do aniversário? Está aí no computador? Ainda não, né? Não, mas tudo bem, mas deixa eu te dizer, os meninos já fizeram a arte, provavelmente à noite a gente vai estabelecer, colocar para você, mas a gente vai comemorar os 10 anos da igreja no dia 4 de dezembro. A gente fez esse ano 10 anos que estamos com um prédio, né? Não esse prédio, né? Mas que decidimos dar o passo para alugar um prédio. Temos um tempo a mais e ainda antes de mim, ainda a igreja já acontecia, já existia um tempo maior. Mas depois da minha chegada e do estabelecimento de prédio, 10 anos nós completamos esse ano. E assim, vou dizer a você, confessar para os que estão aqui, vou falar feito o Ricardo falou ontem, deixa eu confessar o meu pecado. Rapaz, eu pensei por demais de não fazer esse aniversário. Por demais, por muitas situações, por muitas adversidades que levantaram esse ano. Disse, rapaz, não vou fazer nada. Algumas pessoas chegaram perto. Não, vamos comemorar. Eu disse, então vou aproveitar que o pastor Manassés vai estar aqui na formatura. E ele que começou, nada melhor do que ele que começou essa obra lá atrás, que idealizou essa obra, que sonhou junto com o pastor Isaac, com Renata, com Xande, com aqueles que estavam mais lá atrás, que pegaram firme essa visão. Não estou desqualificando os outros, mas eles que estavam lá no início com outras pessoas.
não vou tentar citar todos os nomes aqui. E aí pastor Manassés vai estar aqui, então dia 4 a gente vai comemorar 10 anos da nossa igreja. Pastor, por que o senhor não queria comemorar? Queridos, deixa eu te falar, eu tenho emoções também, e levei muitas pancadas durante todo esse ano, coisas que eu estava pensando, estava conversando até ainda há pouco com o Albertone, eu fiquei me imaginando como Jesus, né, Jesus falou para os discípulos, 3 anos e meio ali, insistentemente, dia após dia, talvez horas intensas de discipulado com aqueles discípulos. Teve uma hora que ele chegou para Pedro e disse: Pedro, você está tão pertinho de mim, mas você vai me trair, você vai me negar. Você vai me negar. E aí eu fico imaginando Pedro, só Pedro, olhando para Jesus assim, dizendo: rapaz, ele não é o líder que eu imaginei. Por isso que ele negou. Por quê? Porque Jesus estava sendo preso. Pedro puxa a espada ao ponto de Jesus dizer: ei, guarda essa espada. Não, mas eu quero um líder que talvez faça desse jeito, vá para cima. Jesus disse: não, guarda a espada, a gente não vai tratar dessa maneira. Daqui a pouco Pedro e os outros discípulos olham para Jesus e Jesus está sendo preso. Ele poderia dar uma ordem aos anjos, mas ele está sendo preso. E talvez aqueles homens ficaram decepcionados por algumas fraquezas que pareciam estar sendo expostas de Jesus. Agora aquele Jesus está numa cruz, agora aquele Jesus morre, agora aquele Jesus é enterrado e aqueles homens se dispersam. Porque provavelmente se decepcionaram com Jesus. E não vai ser eu que vai agradar todo mundo. Se ele que se entregou, morreu a nossa morte. E eu disse: pai, eu vou comemorar. Eu vou fazer esse momento, mesmo que seja um momento simples, aproveitar o Manassés, mas será uma alegria para o meu coração ver o homem aqui nos 10 anos daquilo que ele estabeleceu lá atrás. Nem sei quantos anos, depois o pastor Isaac lembrar qual foi a primeira data, qual o ano que Manassés pisou aqui em Juiz de Fora e trouxe isso, mas tem 10 anos de prédio, 2008, então 14 anos. É isso, né? 14 anos atrás, ele sonhou, era um projeto que estava no coração dele, ele trouxe luz para BH, depois era luz para Juiz de Fora, a palavra da fé chegando, estabelecendo algo grandioso em Juiz de Fora. Então nós vamos honrar, e nós vamos aproveitar, a segunda-feira ele vai estar conosco ainda. Jack, cadê Jack? Eu passei no teu WhatsApp uma imagem, se puder abrir aí no computador e colocar aqui. Então a gente vai aproveitar na segunda-feira, Manassés vai estar conosco e vamos fazer 2 momentos. Ele pediu: pastor, eu posso fazer um momento diferenciado? Eu disse: pode. Então nós vamos ter um momento de treinamento de liderança, você está convidado, não vou te convocar, não vou, Deus começou a tratar isso comigo, eu não vou fazer nada por força e por violência, você não é obrigado a nada. Agora é fato que aquele que não se disponibiliza, ele também é visto diferente, às vezes, daquele que se disponibiliza. Amém, queridos? Então, aquele que se rende: pastor, assim, o senhor está vendo? Claro que eu estou enxergando. Aqueles que estão realmente querendo crescer. Então, a gente vai disponibilizar, vai ser um momento. Se você conhecer alguém que seja líder também, mesmo que não seja da igreja, mas queira viver esse momento. E o pastor Manassés, ele é barista, né? Ele tem um café, e ele quer apresentar o café dele aqui também. Vai ser um momento também dele apresentar o café dele. A T já comprou lá atrás, mas ele vai ensinar a T como é que faz o café, né? Porque T comprou o café e disse que era ruim, eu vou dizer para ele. Está gravado, corta esse pedaço aí. Mas eu tomei também, eu não soube fazer. Você tem um jeito de fazer esses cafés, né? Tem uma temperatura da água, tem uma maneira lá, tem todo um... E ele vai estar aqui também apresentando, e ele vai estar lançando um livro dele. E é a imagem que eu quero colocar aí, para você ser motivado. Ele está lançando um livro exatamente sobre liderança, e você pode ter alguma pessoa, talvez onde você trabalha, talvez na sua atividade, que você conheça e queira trazer para esse momento. Se for acontecer isso, só sinaliza para a gente a possibilidade. Então esse é o novo livro do pastor Manassés Guerra, 5 pilares para a construção da liderança. Treinar, delegar, supervisionar, dar suporte e conquistar resultados. Então esses são os 5 pilares, é o novo livro. Ele vai trazer livros exemplares também. Se você quiser adquirir para abençoar vidas, também vai estar disponível. Amém? Se você quiser uma grande quantidade, você tem que falar comigo para dizer para ele: traz mais,
né? Eu não sei quantos exemplares ele vai trazer, mas ele também vai disponibilizar isso também. Então vai ser um tempo de crescimento, de fortalecimento. Amém, queridos? Então deixa eu te levar aqui para aquilo que Deus está falando ao meu coração, desses momentos. Eu estava te pontuando essas coisas. Eu estava até falando algumas coisas a semana passada, no momento que eu vim para aqui para a ministração de dízimos, ou de dízimos de oferta, mas o momento da ceia, eu estava falando sobre exatamente a questão da liderança. Esse culto é sim para a gente alinhar algumas coisas, esse culto sim é para a gente direcionar algumas coisas, para a gente estabelecer algumas coisas. E Deus começou a tratar, e essa semana Ele começou ainda a me lembrar de uma situação. Na sexta-feira, dia 11, eu vivi um momento maravilhoso, era aniversário de novo nascimento meu, e eu fui convidado, não falei para ninguém, né? Eu fui convidado para comemorar bodas de pérola, né? 30 anos de casamento da Keila e do Reinaldo, e eles me convidaram para estar naquele momento. Foi um momento maravilhoso, porque eu pude olhar Deus cuidando de mim, fazer um aniversário para mim, que eu tanto sonho de ter um aniversário dia 11 de novembro, porque para mim é uma data mais importante do que 4 de abril, que é meu nascimento natural. Para mim, eu sou essa nova criatura, eu sou exatamente alguém que Deus chamou para viver algo diferenciado. E aí eu tinha lá bolo, bolas enfeitando, louvor cantando. Apesar de eu era o ministro da noite, mas assim, eu tinha um momento, um ambiente, tinha pessoas que eu não conhecia, tinha pessoas que faziam parte de um cotidiano meu, e aí eu vi. E aí, para fazer aquele momento de agradecimento, né, de um culto de ação de graças, que era uma boda de pérolas, 30 anos, segundo as pessoas que trabalham com isso, se comemora bodas de pérola, e eu fui pesquisar sobre a pérola. Né? E para você pesquisar sobre a pérola, você tem que saber algumas coisas sobre a ostra. E aquilo me impactou demais. E Deus começou a tratar e continua tratando daquilo que Ele me mostrou lá atrás, daquele dia lá, daquele momento lá. E eu fiz algumas simbologias naquele momento desse culto de ação de graças. E Deus começou a tratar exatamente essa questão da pérola, da questão da ostra. Eu não sei se você sabe de todos esses pontos, mas independente de você saber ou não, é muito interessante você conhecer isso. Uma pérola, ela nasce dentro de uma ostra. Eu sei que você talvez já sabia, já tinha ciência disso. Mas a condição que ela nasce é muito fantástica e fala muito ao nosso coração, e fala muito talvez sobre liderança, fala muito sobre o posicionamento de um cristão, como nós devemos nos posicionar mediante a isso que a gente vive no nosso cotidiano. Então, uma pérola é produzida através de uma substância que entra dentro da ostra e gera incômodo para a ostra. E às vezes isso é um grão de areia. Um grão de areia entra dentro daquela parte como um molúsculo, como gelatinosa que a ostra tem. Então, um grão de areia entrando ali gera um incômodo. Para se proteger daquele incômodo, daquela situação irritante nela, ela começa a criar camadas ao redor daquele incômodo, até ao redor, vou usar pode ser outros substratos, mas o grão de areia, ao redor daquilo ali, ela vai criando camadas. E essa criação de camadas dura. Aleluia. Dura, eu não falei de dureza, mas também torna-se dura. Mas tem um período entre 3 a 5 anos para que se torne uma ostra. Ou seja, ela vive naquele incômodo e aquilo não muda e ela vai criando camadas, são camadas. A ostra não deposita tudo de uma vez para se proteger daquilo que ela vai sendo estabelecida, aquela pérola, camada após camada. Está incomodando ainda, ela vai derramando um líquido, um produto, uma substância que vai trazendo um processo e vai endurecendo e gerando uma pérola. E é tão interessante que ela gera uma esfera plenamente cilíndrica. Mas uma coisa que eu ouvi em algumas pesquisas que eu fiz é que uma entre 10 mil situações que ocorre isso produz uma pérola. Uma ostra entre 10 mil é que produz uma pérola. E aí os estudiosos, ou na verdade os produtores, ou os cultivadores, ou os empresários começaram a fazer isso
não mais naturalmente, mas começaram a produzir situações que pérolas pudessem, que ostras pudessem produzir artificialmente pérolas, colocando substância, colocando produtos, fazendo com que acontecesse isso artificialmente. Por quê? Porque só uma entre 10.000 ostras consegue produzir uma pérola preciosa. E aí eu disse, pai, mas como é possível em um momento adverso alguém produzir algo bom, precioso, valoroso? E pasme, se você já entendeu, ela não produz uma pérola, uma ostra não produz uma pérola para ela mesma. Ela não usufrui daquilo que ela está produzindo. O intempério, uma situação adversa, uma circunstância contrária faz com que um ser produza algo precioso, algo valoroso, algo que pessoas admiram e desejam ter, né? As mulheres principalmente, né? A mulher com colar, com brincos e pérolas, elas se sentem bem, elas se sentem valorizadas, elas se sentem, se ganharem mais ainda, elas se sentem amadas. E aí está sendo produzido num momento arbitrário ou difícil, dificultoso para uma ostra. E eu não sei você, como são os momentos que você tem vivido, talvez você tenha, porque eu tenho momentos adversos na vida, mas o que é que estamos produzindo nesses momentos adversos? Na maioria das vezes, quando a adversidade se levanta, quando as circunstâncias têm se levantado no meio do povo de Deus, infelizmente no meio do povo de Deus, isso é uma verdade, eu não estou falando nem do mundo, estou falando para lideranças, homens e mulheres capacitados para viverem algo grandioso. Ah, pastor, eu ainda não sou líder. Ah, talvez não esteja numa posição de líder dentro da igreja, mas talvez você tenha uma posição de líder na sua casa, talvez você tenha uma posição de líder no seu trabalho, na sua atividade comercial, ou qualquer outra posição. Nós fomos, né? Pastor Manassés fala muito sobre isso. Nós nascemos para liderar. Todos nós temos um potencial de líder. Foi isso que, quando a criação foi estabelecida, disse: vai, domine, lidere, governe, faça a diferença. Mas infelizmente a gente tem visto muito no meio da igreja, do povo da igreja, uma situação, uma adversidade, algo que me incomoda, algo que me causa dano, algo que me entristece, algo que eu não sei lidar. Às vezes eu estou exatamente como uma criança. Me machucaram. Aonde Deus está buscando homens e mulheres corajosos, que nos momentos adversos, nos momentos que às vezes eles não saibam lidar, eles possam se levantar de uma maneira diferenciada e produzir algo precioso, que mesmo ele não usufruindo para si mesmo, mas Deus é um grande pagador, um grande galardoador daqueles que o buscam, daqueles que realmente não retrocedem, daqueles que não olham para as circunstâncias, mas olham para o autor e consumador da sua fé. Que não vão ficar como crianças, que muitas das vezes machucadas, magoadas. Eu vejo às vezes os meus netos, quando alguma coisa entristece, fazem um biquinho e se isolam, se retraem, se individualizam. Mas daqui a pouco, como criança, está no meio, está de novo tentando fazer algo diferente. Que é essa criança que Deus está buscando dentro de nós, que independente dos intempéries, independente de ter se chateado, consegue superar rapidamente, consegue se envolver rapidamente, não aquela criança que fica acuada, aquela criança que fica isolada, aquela criança que não quer saber nada. Paulo chega a dizer, né, ontem tivemos um momento precioso, eu não sei se você foi impactado, mas eu fui impactado, e eu fui impactado com uma palavra só, uma palavra basta, né, uma palavra do Ricardo. Tarcísio falou coisas preciosas, trouxe testemunhos maravilhosos, mas uma palavra do Ricardo, e é isso que Deus tem falado comigo, e várias vezes na quinta-feira a Denise falou algo parecido, mas Ricardo falou uma palavra exatamente assim: é necessário confiar no Senhor
descansar no Senhor, esperar no Senhor, firmar-se no Senhor, estar realmente firme e convicto naquelas verdades que o Senhor já estabeleceu. Mas é desafiador por demais você permanecer firme quando os intempéries não cooperam, quando as coisas não estão cooperando e você precisa buscar dizer: Pai, eu preciso de algo que envolva, que eu preciso estar realmente envolvendo, me protegendo. Algo que seja poderoso, que o poder do Senhor envolva para que esses intempéries não me derrubem ao ponto de me deixar prostrado, não me isolem ao ponto de não perceber do seu cuidado. Ou que eu perceba também, dizer assim, a palavra tem poder para envolver umas circunstâncias e ela não causar dano em mim, tem algo me arranhando, tem algo me danificando, mas tem uma palavra poderosa para que esse processo não me danifique, não me deixe prostrado, não me faça recuar, não me faça retroceder, não me faça olhar para trás, mas olhar para o autor e consumador da minha fé, olhar para diante e ver que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais e me levantar e me colocar numa posição de conquista, de vitória. Mas deixa eu perguntar para você o que você tem feito com as adversidades que têm se levantado contra a sua vida. Você tem se colocado disponível ao Senhor, dizendo: Senhor, independente dos intempéries, eu continuo mesmo. Aquilo que eu falei em outro momento, né? Aquilo que Caleb chegou a dizer: eu sou o mesmo, eu tenho o mesmo vigor, a mesma certeza de que aquele que prometeu é fiel para cumprir cada uma das suas promessas. Não são os intempéries, eu posso até tropeçar, eu posso até cair, mas eu me levanto pelo poder que há na palavra, pela palavra que tem poder, pela certeza e convicção desse Deus poderoso. Mas só vamos se realmente deixarmos as coisas que para trás ficaram, olhando para o alvo, dizendo: eu tenho um propósito. O processo pode ser difícil, o processo pode ser diferente do que eu imaginava, o processo pode arder, pode incomodar, pode ser às vezes até danoso. Sim, danoso, porque às vezes vai trazer dano nas emoções, ou talvez fisicamente, exaustivamente, e você fazer as mesmas coisas, tentar das mesmas maneiras, pode trazer um cansaço, pode trazer um desânimo, pode trazer alguma situação. Mas se eu tenho um propósito, eu continuo, eu não paro, eu não desisto, eu não olho para as circunstâncias. Eu olho talvez para as circunstâncias para dizer: ei, circunstância, você está promovendo algo grande dentro de mim, algo precioso, maravilhoso, que vai ser benéfico para mim, mas é mais ainda para aquelas pessoas. Por onde eu for, por onde minha voz chegar, aonde eu colocar a planta dos pés, e muitas das vezes nem onde eu for fisicamente, mas será anunciado de uma maneira intensa. Aleluia. Mas eu preciso perguntar isso, apesar de que a hora não para. Eu preciso perguntar isso: como você tem se posicionado mediante as diferenças? As coisas que na verdade talvez desagrade, talvez as coisas que você não concorde. Eu fico imaginando aqueles 12 discípulos, ou aqueles 12 apóstolos, porque alguns discípulos até desistiram no meio do caminho. Jesus chega a perguntar aos outros, dizendo: ei, vocês estão igual com ele? Vocês querem ir também? Porque eu fico imaginando, queridos, eu não sei como você pensa nisso, mas deixa eu te levar você a um texto, para que você possa dizer: rapaz, parece que o pastor nem abriu a Bíblia, mas eu vou querer abrir com você. Lá em João, no capítulo 2, eu estava me pegando nesse texto, eu estava olhando para esse texto e dizendo assim: Senhor, como isso é possível? Talvez nos dias de hoje a gente não conseguisse ouvir essas coisas. Talvez você diga assim: mas era porque era Jesus, mas era no começo no ministério. João capítulo 2, Evangelho de João. Então Jesus não tinha nem feito milagres ainda. Esse é o primeiro milagre anunciado na Bíblia. Ele não tinha feito milagres para que você pudesse dizer: rapaz, olha como ele é poderoso. As pessoas estão servindo a ele por causa do poder que ele apresentou, por causa dos milagres, por causa das maravilhas. Mas depois ele vai apresentar, mas pessoas negam ele, pessoas
desistem de caminhar com ele, mesmo ele apresentando milagre. Mas nesse momento ele não apresentou um milagre, vai ser o primeiro milagre apresentado. E ele vai falar uma palavra dura, uma palavra que talvez eu e você não possa entender na totalidade. Para a mãe. Porque talvez se ele falasse isso para mim ou para você, a gente pudesse fazer biquinho. Mas quando às vezes a gente dá uma palavra dura para a mãe, não estou dizendo para você se levantar duramente contra a sua mãe, não é isso que eu estou dizendo. Ele estava, na verdade, trazendo a verdade para ser estabelecida. No capítulo 2, versículo 1 diz assim, 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse, diga assim, a mãe de Jesus falou, eles não têm mais vinho. Agora presta atenção à resposta de Jesus. Eu sei que você conhece esse texto, você talvez já estudou esse texto, talvez você já ouviu outras ministrações a respeito desse texto. Eu não vou me alongar aos milagres que Jesus fez a partir daí, mas eu estou querendo trazer para você a posição ou a fala que Jesus deu como resposta para aquela mãe, que sabia algo que ele poderia manifestar a partir daquele momento. Mas a resposta diz assim, mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ele não está respondendo para qualquer mulher. Ele está respondendo para a mulher, ou para a mãe dele. Aquela que gerou, aquela que criou, aquela que estava com ele no dia a dia. Ele diz, mulher, que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Talvez eu e você de novo pudesse... Ninguém me ama, ninguém me quer. Como é que meu filho fala assim comigo? Como é que meu líder, meu liderado fala assim comigo? Mas Maria dá uma lição para mim, para você. Ela responde assim, então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Alguém que foi confrontada naquele momento. O que é que eu tenho a ver com você? O que é que eu tenho contigo? Eu não sei o tom de voz que ele usou, não sei qual foi a altura desse tom ou a dureza talvez desse tom. Não sei quantas pessoas estavam em volta que viram aquela fala. Eu estava falando para o Albertone, né, as primeiras pessoas, já falei isso para outras pessoas, as primeiras pessoas que estiveram no ministério, que começaram esse ministério, olhava para o apóstolo Bunny e dizia, rapaz, como é duro essas palavras. Eu disse, outros dias atrás, eu dizendo, Fabrício, esses dias falando comigo, disse, pastor, como aqui é organizado, como as coisas aqui são fáceis, todo mundo é alegre, as pessoas realmente se comunicam de uma maneira diferente. Mas hoje o ministério tem 100 e poucas pessoas, ou 100 e muitas pessoas trabalhando, gerando esse ambiente favorável, que foi crescendo, são mais de 30 anos para chegar a isso. Mas no começo não era isso. Hoje a gente tem pessoas em funções que se deixaram levar nas funções. Hoje você tem uma contabilidade dentro do ministério, você tem um RH dentro do ministério, você tem um advogado dentro do ministério. Hoje, eu não estou dizendo que mesmo essas coisas não possam ter situações. As pessoas geram, mas talvez a gente olhe a foto e esqueça de ver o filme até chegar aqui. Até realmente ver a manifestação dessas verdades. Mas o apóstolo Bud era firme e convicto, ele não negociava as verdades, ele era um caminhoneiro do Texas, né? O pastor Isaac talvez conheça mais os Estados Unidos, possa saber, era uma cultura, talvez fosse o nordeste do país aqui do Brasil, e diga assim, o nordestino é duro, é grosso e tal, mas as pessoas entenderam, o que ele tem é maior do que a maneira que ele age, o que ele trouxe, o que ele está querendo como visão é maior do que a maneira que ele se expressa, o jeito dele ser. E alguns entenderam isso, outros não suportaram não, outros não entenderam e não ficaram. Hoje ver a multidão que tem de igrejas e mesmo a sede em Campina Grande, eu acho que tem 8 congregações em Campina Grande, uma cidade de 200 mil habitantes, 8 congregações que tem lá na região. É fácil ver e dizer assim, que coisa boa onde chegamos. 400 e poucas igrejas espalhadas, mas não foi fácil as pessoas entenderem tudo aquilo, as respostas que tinham, as correções da maneira que era na lata as correções.
As correções eram rápidas e precisas, cirúrgicas. Por quê? Porque ele defendia uma visão que era maior do que ele. Ele não defendia o que ele era, ele defendia a visão que ele carregava, porque a visão era poderosa. Era o evangelho, era a palavra para alcançar aquilo que ele recebeu da parte de Deus. Vai para o Brasil, estabelece a obra em todas as cidades, em todas as capitais do Brasil. Era maior do que ele. Ele não conseguiria chegar lá, ele não conseguiria estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas ele poderia capacitar pessoas, habilitar pessoas a levar essa palavra, a levar o ID para alcançar vidas. E alguns foram se disponibilizando. Alguns conhecem, eu estava falando, Albertão disse, eu não conheci ele não. Mas eu acho que eu até já falei essa história aqui. O Policarpo, que veio dar aula aqui, pastor Policarpo, quando ele chegou no ministério, ele começou a se envolver lá, e Guto chamou ele para a diaconia, e ele, desejoso de servir, foi, e Guto no corredor, término de um culto no corredor, encontrou o apóstolo Bud, e disse, Bud, eu estou levantando o Policarpo para a diaconia. Não era para liderança, era para servir na diaconia. Guto no meio de todo, o Bud no meio de todo mundo disse, não, você não vai não, você é muito mulherengo, você fica abraçando as mulheres aí no meio do corredor, termina o culto, você está abraçando as mulheres. E ele disse, mas pastor, deixa eu dizer uma coisa ao senhor, ele falando para Bud, eu tenho 7 irmãs aqui na igreja, as mulheres que eu estou abraçando aqui na igreja, minhas irmãs e minha mãe que congrega aqui, eu tenho uma tia também que congrega aqui, essas são as pessoas, não quer saber não, você fica abraçando mulher demais, isso não é lugar de estar abraçando mulher não. E não colocou ele na diaconia, meses depois, que Guto com muito jeito, falando com ele, pastor, olha é assim, tarará, que ele foi levantado para a diaconia, mas a correção foi ali na lata, de uma coisa que ele viu, a percepção que ele teve, que não era exatamente que demais eu abraçar minha irmã, eu abraçar uma pessoa da família. Mas para Bud aquilo não era tão simples assim. Mas por quê? Porque ele estava defendendo uma visão que tinha dentro do coração dele, da maneira dele, do jeito dele, que era maior do que ele. Era para alcançar pessoas lá fora. Era coisas que talvez incomodassem, mas estava produzindo uma pérola dentro dele. Uma preciosidade, onde vidas iam ser tocadas. E é por isso que Jesus vai dizer, e eu quero deixar isso no seu coração, lá em Atos, no capítulo 1, se você quiser ir, eu até anotei o que era uma pérola, depois eu leio para você aqui. Mas Atos capítulo 1, Jesus vai dizer, olha, mas recebereis poder. Versículo 8 de Atos 1, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Jesus estava dizendo, olha, eu vou mostrar para vocês que vocês podem estar envolvidos por esse poder, para esse poder que te envolve, possa produzir testemunhas. Possa produzir testemunhos através da sua vida, possa levantar pessoas embaixo desse poder, para ser a diferença onde estiverem. Crente que não tem poder não é testemunho, querido. Ou seja, se você não está sendo testemunho, o poder não está em você ainda, em manifestação. Foi até disponibilizado, mas você não agarrou. Então, um crente que não anda no poder, não anda no testemunho do evangelho. Não faz a diferença onde coloca a planta dos seus pés. Há uma necessidade de sermos isso, independente dos intempéries. Chegou intempéries, quanto mais intempéries, mais produção de pérolas. Quanto mais camadas eu estou criando, tornando mais produtivo e mais precioso aquilo que está realmente saindo da minha vida. Entrou algo que incomodou, entrou algo que é ruim, entrou ou tentou me atingir algo que é danoso, mas o que eu produzo é algo que gera testemunho, é algo que gera vida, é algo que produz preciosidade, é algo que faz diferença na vida das pessoas. Aleluia. E aí o grande eu sou é que faz a diferença. E eu coloquei aqui qual é o significado de pérola. Pérola representa feminilidade, criatividade e pureza. Além disso, possui propriedades de cura e purificação. Uma pérola tem esse poder, ou seja, algo que foi produzido em um momento adverso é
algo que traz criatividade, traz pureza. Além disso, possui propriedades de cura e purificação. Afinal de contas, são produzidas para barrar um processo de inflamação das ostras. As ostras estão sofrendo um processo que traz danos fisicamente para ela. No corpo está sendo inflamado, mas aquilo está produzindo algo que vai ser benefício, com propriedades de cura, de purificação, de criatividade e de pureza no momento adverso. E os nossos momentos adversos, o que é que estão sendo produzidos? E aí eu vou só tentar finalizar com isso. O que você tem ouvido vai produzir aquilo que você está gerando. Quem são as pessoas? E eu quero terminar com esse texto. Não, deixa eu ler outro texto que, nossa, me impactou. Talvez eu já li, mas na quinta-feira me impactou por demais o texto que a Denise leu, lá em Hebreus capítulo 4. Se você puder ir lá, Denise leu na quinta-feira. Eu disse, não, isso não está na Bíblia, não está, não é possível estar aí, não. Eu tinha dito várias vezes, né, que o problema não é o problema, mas é como é que ele te encontra. E ele vai te encontrar muitas das vezes por aquilo que você está escutando, aquilo que você está ouvindo, como você está ouvindo e o que você está ouvindo, está produzindo, queridos, coisas preciosas ou não, trazendo danos, trazendo talvez inflamação no corpo. Muitas pessoas estão sofrendo problemas psíquicos, problemas emocionais por aquilo que elas estão escutando, aquilo que ela tem se envolvido, as rodas dos escarnecedores, as rodas que às vezes parecem amizades, mas muitas das vezes está trazendo danos emocionais, problemas diversos. Mas deixa eu ler esse texto para te levar para um outro. Hebreus capítulo 4 diz assim, ó: tenhamos, portanto, que, sendo deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, temamos, portanto, que, sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto por não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Deixa eu trazer o versículo 2 de novo. Porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles. Ele falando daquele povo que caminhou lá, que estavam ouvindo aquelas verdades, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Ou seja, é possível ouvir algo e não ser influenciado por aquilo que a palavra está anunciando. E às vezes ser influenciado por aquilo que estamos ouvindo no nosso cotidiano, naqueles pseudos amigos ou aquelas pseudos relacionamentos que estão sendo às vezes danosas, aquelas areias que estão entrando, e em vez de ter palavras para proteger daquilo, a gente está deixando que aquilo possa inflamar a nossa vida e emocionalmente está nos danificando e consequentemente gerando doenças físicas. Porque a maioria das doenças físicas que acontecem, elas estão relacionadas ao emocional. Eu estava falando com alguém esses dias que no ano passado eu vivi um dos momentos mais difíceis da minha vida, depois de ter tido Covid, levantou-se algumas situações na questão do intestino, tendo refluxo, algumas coisas, e eu fui para N médicos. Um médico mandava para outro, dizia que estava tendo um sintoma, o médico mandava para o outro, e 3 médicos desses, eu não posso te enumerar o número que eu fui, e foram muitos, 3 me fez uma pergunta, e eu disse, eita Deus, é o Senhor falando comigo. Os médicos falando comigo, eles me perguntavam, qual é a sua profissão? Pastor, tal. E aí, 3 médicos me fizeram a seguinte pergunta: você está passando por alguma pressão emocional? Eu disse, não, eu sou pastor, não passo por pressão emocional, rapaz. Está pensando o quê, rapaz? E 3 médicos disseram, rapaz, olha, a gente faz os exames, não mostra nada aqui, isso
só pode ser resultado de alguma pressão emocional que você possa estar vivendo. Jesus, então já sei o que é que eu preciso me posicionar para receber a cura. E a partir do posicionamento, até algumas orientações de mudanças alimentares cooperou, mas de um posicionamento, de voltar a um posicionamento de fé, de gerar essa camada, de ser envolvido por esse poder, por essa palavra poderosa que faz a diferença, de deixar, né, que não adianta eu ir lá fora, né, não adianta alguém me convidar para ir para uma piscina, e alguém me convidar, aleluia, glória a Deus, aleluia. Alguém me convidar para ir à praia e eu ir com roupa, ou usar lá um protetor fator 100, fator 150, ou seja, eu vou estar no sol e não desfrutar dos benefícios que aquele sol, eu sei que em determinado horário ou uma grande exposição pode trazer alguns danos sim, mas a palavra, quando você se expõe a ela, o máximo que você se expor a ela, ela não traz nenhum dano, ela traz benefícios. Mas é possível, a Bíblia está dizendo, e aqui nesse texto, nesse contexto todo aqui, no capítulo 4, mas no versículo 13 ele já tinha dito, olha, se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, como foi com os do passado. Ou seja, é possível eu e você endurecermos ao ponto daquela coisa incomodar e começar a inflamar, e porque não tem camadas de proteção de fé, não deixamos que o poder nos envolva, nos proteja, nos livre daqueles intempéries, a gente vai dando ouvidos às circunstâncias, e dizer, rapaz, não é isso mesmo. Eu fico imaginando os discípulos, é mesmo, rapaz, ó Jesus, rapaz, a gente esperava aquele guerreiro como Davi, sentado num cavalo branco, com a espada na mão, não é nada disso, e na cruz, rapaz, não é nada disso, ele não era aquele defensor, aquele libertador que a gente imaginava, e Jesus estava dizendo, rapaz, essa libertação que eu tenho por vocês, não é algo exterior, é algo interior, são camadas de proteção, para que você não seja inflamado por dentro, para que você viva o poder da palavra, e a palavra poderosa que tem disponível para você. Agora, se isso for verdade para a gente, querido, está na hora da gente se levantar, não como aquela criança emburrada que fica lá num canto, choramingando, dizendo, ninguém me ama, ninguém me quer, talvez olhando para as circunstâncias, se abatendo nas circunstâncias. É hora de cada um de nós sermos realmente crentes, se levantar por dentro. Quando tiver tudo favorável, eu vou cultuar ao Senhor. Paulo estava orando e entoando louvores no momento desfavorável. Era algo que não estava favorecendo e não era algo que estava incomodando um pouquinho, algo que, graças a Deus, nem eu e você nunca passou, nem vai passar. Ele foi preso, primeiro açoitado, depois acorrentado, colocado numa masmorra. Lá bem inferior, segundo as pessoas, tinha muita umidade, tinha muita escuridão, mas aquilo nada o abateu, aquilo era aquele grão de areia, aquele incômodo, mas aquilo estava produzindo grandezas dentro de Paulo. Ele dizia, aonde abundou o pecado, superabundou a graça, aonde veio as areias, os intempéries, as circunstâncias, estão surgindo pérolas. E era isso que Paulo fazia com tudo aquilo que era adverso, queridos. Ninguém me reconhece, ninguém me agradece, ninguém. Paulo dizendo, rapaz, eu sou grato a Deus por aquilo que Ele me tornou em Cristo Jesus. Paulo dizia, Ele começou uma boa obra. Ele começou uma boa obra em minha vida e nada vai me parar disso que Ele começou. Eu não estou dizendo para você esquecer do seu cotidiano de vida. Eu estou dizendo para que você possa entender aquilo que Deus te chamou para viver, que é maior do que aquilo que você possa estar querendo viver. Você pode ficar de pé para parecer que está acabando. Louvor pode vir aqui. Talvez eu pudesse nessa manhã falar muito mais outras coisas, mas exatamente isso que eu quero deixar para você. Esses dias eu estava vendo um vídeo curto, eu tentei até achar a ministração toda de um pastor, e não é o primeiro que está falando sobre isso. Ele dizendo, hoje o que mais me incomoda é que na verdade eu não estou gastando tempo ou investindo tempo de pregar para os perdidos, eu estou tendo que pregar para os crentes, eu estou tendo que restaurar os crentes.
Aqueles que eram para estar levando a palavra de salvação estão precisando de restauração. Estamos gastando mais força dentro das igrejas do que ir atrás dos perdidos, porque os das igrejas, aqueles que já eram para estar vivendo um outro tempo, pelo tempo decorrido, uma outra fase por aquilo, temos que ter força para levantar aqueles que estão dentro, deveriam estar de pé já, sendo anunciadores da verdade, sendo aqueles que estão produzindo pérolas, sendo aqueles dizendo: rapaz, independente se eu não consegui produzir no passado, se de mim não saiu pérolas no passado, se eu estava dentro daquelas 10.000 que não produziram, hoje eu entendo aquilo que Deus me chamou, me comissionou, me habilitou para viver. Me coloco à disposição, como eu falei no domingo passado, dia após dia eu tenho dito isso a Deus: Deus, eu me consagro, me entrego. Eu ouvi isso no passado do pastor João Roberto, lá de Campina Grande, ele dizendo: rapaz, salvação é um dia só, salvação é uma certeza em Cristo Jesus, mas consagração ela tem que ser diária, santificação tem que ser diária, porque os intempéries estão aí, as circunstâncias estão aí. Mas às vezes a gente está agradando mais o mundo do que querendo agradar a Deus. E como o que Ricardo falou ontem, talvez a gente faça isso porque não tenha tanta fome de Deus ao ponto de abrir mão, talvez, das amizades que estão nos incomodando, das circunstâncias que estão se levantando, e a gente não deixa a vida me levar, a vida leva eu. E perdemos de viver a plenitude, não nos submetemos àquilo que Deus tem para nossas vidas. Eu sei que você entende isso, queridos, mas eu quero mexer com você sim nessa manhã. Eu lembro hoje, como fosse hoje, quando o apóstolo Marcelo, na época, o pastor Marcelo me convidou para vir para Juiz de Fora. Eu não conhecia a cidade, não conhecia o povo, vim fazer uma visita. Ele me apresentou uns jovens lá. Tinha mais algumas pessoas, mas me apresentou uns jovens. Eu disse: rapaz, essa é a igreja, ele é. Eu disse: eu confio naquilo que Deus está colocando no seu coração. Não era aquilo que Deus tinha colocado no meu coração. Deus tinha falado para mim que eu ia sair de Uberlândia, mas não tinha falado que era em Juiz de Fora. Não tinha falado que a igreja estava começando, que tinha um povo se reunindo no hotel, que a maioria eram jovens ainda. Nem todos estavam empregados naquele momento, nem todos tinham atividades que pudessem produzir uma renda para a igreja. Mas eu disse: Senhor, eis-me aqui, eu vou confiar naquilo que o Senhor colocou no coração do meu pastor, daquela liderança. Não era aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu vou me submeter às verdades que o Senhor falou para ele, porque o Senhor não tinha falado para mim. E a pergunta que eu fiz para ele: Deus falou sobre mim, Ele falou sobre você e sobre sua família. Então eu disse: então eis-me aqui, Senhor, eu estou disponível. Saí do conforto, estava morando bem, para vir para uma terra totalmente diferente. Mas não tinha nada a ver comigo, queridos. Era só alguém que Deus queria usar como ferramenta por causa das outras pessoas. Era alguém que Ele queria que pudesse estar liderando, mesmo com falhas, mesmo com inconstâncias de humor. Mas que olhou e disse: Senhor, eis-me aqui, Pai. É para baixar a espada, eu baixo a espada. É para embanhar ela de volta, eu embanho, porque eu sei puxar a espada também, Pai. Mas muitas das vezes, quantas vezes o Senhor falou comigo: ei, não é do seu jeito, não é da sua maneira. Claro que Deus me chamou com um jeito nordestino de ser, uma maneira de expressar, de falar. Às vezes até com um humor meio sarcástico, que às vezes as pessoas não entendem. Eu vou brincar com algumas pessoas, principalmente os que estão chegando, às vezes não entendem. Esse pastor está brincando ou está falando sério? Não é sarcástico por maldade, mas às vezes por querer brincar, querer ser divertido. E às vezes por causa da cara séria, as pessoas não entendem se é brincadeira ou não, até me conhecer um pouco mais. Mas eu decidi entender: eu posso ser testemunho de Deus aonde estou. Pode ser que ostras, como eu e você, nessa manhã, pastor, mas podia estar uma multidão aqui, podia estar toda a liderança, podia estar toda a igreja nessa manhã, mas talvez Deus trouxe você só para falar isso com você. Talvez Ele falou individualmente, nem foi coletivamente. Talvez alguns vão sair, vão voltar para o seu cotidiano. Isso nem mexeu comigo. Isso tem mexido comigo.
que eu possa produzir mais e deixar realmente os beicinhos, os biquinhos, ser homem, macho, cabra da fé, cabra macho, como diz o nordestino. Mulher, mulher mesmo. Mulher firme e forte que se levanta e diz: Pai, não é na minha habilidade, não é na minha força. Se o Senhor chamou, eu sou aquele que vai se render para aquilo que o Senhor tem para essa cidade. Eu acredito em pérolas saindo desse local, queridos, e impactando pessoas que vão fazer coisas melhores do que eu. Eu nunca tive essa pretensão de ser o bambambam da igreja. Eu quero levantar pessoas para que elas possam sim. Ah, pastor, mas o Senhor às vezes corrige duramente, e aí corrigindo, às vezes nos abate, mas só se for menino, porque se for criança vai ficar prostrado, mas se for homem e mulher da fé em Deus, vai dizer: Pai, o Senhor está querendo produzir grandes coisas, pérolas irão sair de mim, grandes promessas que o Senhor já fez vão acontecer, porque nada disso, nenhum intempérie, seja ele qual for, qualquer grão de areia, qualquer substância, ah, Pai, parece que derramou, foi um caminhão de areia dentro de mim, não foi um grãozinho que incomodou, não, parece que foi um caminhão, foi uma pá que jogaram de areia. Ei, se um grão de areia produz uma pérola, uma pá vai produzir mais pérolas ainda. Quanto maior seja a ação do diabo que veio roubar, matar e destruir, maior é a ação de Deus que veio trazer vida e vida em abundância. Quanto maior for os intempéries, está na hora de dizer: ei, diabo, perdeu. Não vai usar aquela outra expressão não do outro lá não, mas é perdeu, diabo, você perdeu, porque Deus chegou primeiro aqui. Há poder dentro de mim, produzindo proteção contra esses intempéries. Eu estou ficando cada vez mais maduro em Deus, mais abençoado por Deus, mais fortalecido em Deus. E essa proteção, produzindo coisas boas na tua alma, vai produzir coisas boas no teu corpo. E vai tocar como testemunha a vida de outras pessoas. Dentro da sua casa, no meio da sua parentela, no seu trabalho, no seu chamado. E eu volto a dizer, deixa eu voltar para aquele parênteses que eu abri. Eu acredito que Deus vai levantar, suscitar pessoas que vão fazer coisas maiores, melhores do que eu já fiz. Fazer talvez com que a igreja corra numa velocidade maior. Eu acredito Deus levantando evangelistas dentro dessa obra, pessoas que têm tanta sede e fome de pessoas lá fora pregando por causa dos perdidos, tendo que sair do meio da igreja para pregar e dizer: vamos alcançar os perdidos, perdidos da minha casa, perdidos do meu trabalho, perdidos da sociedade, perdidos que estão aí realmente precisando de uma palavra poderosa para mudar as suas vidas. Eu acredito em homens que vão dizer: rapaz, eu vou me habilitar. Deus falou comigo, possa ser até que não falou ainda na plenitude com o pastor, mas eu vou estar pronto na hora que Deus tocar no coração dele. Ah, eu vou estar pronto, eu vou estar quente, fervendo para produzir aquilo que Deus chamou. E talvez você seja um daqueles também que Deus já falou comigo, eu já falei com você, mas você continua na mesma posição, achando que é na sua força, achando que é no seu jeito, achando que é da sua maneira. E aí toda vez que eu leio os livros do Kenneth Hagin, eu vejo a grandeza de Deus e humildade na vida daquele homem, de reconhecer que ele se colocou em posições, querendo fazer coisas do seu jeito, que não produzia aquilo que Deus queria. E quando ele se rendeu, Deus disse: agora eu posso fazer prosperar. Um homem que nunca imaginou, queridos, naquele momento, porque ele estava pensando muitas das vezes em alguns ganhos. Então ele disse: é mais fácil ser pastor, porque pastor prega nas igrejas. E ele tendo uma igreja, a igreja podia manter ele, podia ter um ganho que sustentasse a família. Mas quando ele decidiu cumprir aquilo que Deus o chamou como profeta, que não é tão facilmente reconhecido no meio da igreja, Deus promoveu ele, levou ele a produzir um campus e fazer uma universidade bíblica que trouxe um poder e manifestação naquele país. E não só isso, agora 51 nações são alcançadas por a decisão daquele homem lá atrás, que se rendeu a não fazer, a não produzir do seu jeito, mas decidir: Pai, como é o seu jeito para mim? E aí se tornou um homem próspero, levou outros à prosperidade, se tornou um homem livre, levou outros à liberdade.
E no Brasil, diferente de outras nações, temos 132, 134 escolas funcionando com as de presídio. 40 mil pessoas que receberam ferramentas poderosas em Deus, habilitadas. Nem todas vão correr a carreira, mas habilitadas para correrem uma carreira e mudarem histórias, mudarem realidades, serem um testemunho. Receberam da parte de Deus o poder, receberam da parte de Deus esse poder. E eu declaro sobre a sua vida nessa manhã, esse poder em manifestação. Está aí o poder, mas ele sendo manifesto para que você viva como essa testemunha. Acredite, é difícil sim algumas decisões, mas há sabedoria da parte de Deus quando buscamos para fazer conforme Ele quer. Pai, obrigado por pérolas que nascerão nesse lugar. Alguns que já estão, Pai, manifestando essa verdade, mas muito mais pérolas sendo alcançadas. Sejam daqueles jovens que estão chegando, das crianças que estão nessa igreja, daqueles que têm um pouco mais de idade, dos mais maduros na fé. Pai, pérolas sendo levantadas com valores preciosos, aonde a sociedade em Juiz de Fora e na zona da Mata Mineira vai dizer: rapaz, eu preciso dessa preciosidade que essa pessoa tem, eu preciso das verdades que estão dentro dessa pessoa, que estão sendo anunciadas, crendo com o coração, mas anunciando com a boca, não o que estão sentindo, não o que estão vivendo, mas a verdade da palavra, porque a palavra é o poder de Deus, a palavra é o poder de Deus para a manifestação. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado pelo favor e graça do Senhor. O Senhor nos atraiu com amor, Pai, e o Senhor sim está esperando de nós uma resposta. Não é uma resposta das palavras da boca, mas de posicionamentos diferenciados. Homens e mulheres que se firmam na verdade, que estão estabelecidos na verdade. Não a verdade de uma placa denominacional, não a verdade de doutrinas de homens, mas das verdades que o Senhor já prometeu, das promessas que estão grandiosas dentro do coração de cada um. Temos pessoas aqui, Pai, eu tenho certeza, na vida de cada um tem promessas do Senhor. Promessas de paz, promessas de prosperidade, promessas de harmonia, promessas de tranquilidade, promessas de favor do alto. Física, emocionalmente, financeiramente, no relacionamento. Há promessas da parte de Deus para a sua vida e eu declaro elas se cumprindo por um posicionamento de certeza. Eu sou aquilo que Deus falou ao meu respeito. Eu tenho e eu posso tudo aquilo que é verdade do coração do meu Pai para a minha vida. Homens e mulheres cheios da graça e do poder de Deus. Por isso, Pai, nós te louvamos nessa manhã. Eu oro, mas eu quero, Pai, aprender a cada dia, louvar o Teu nome, engrandecer o Teu nome. Não só apresentar diante do Senhor as minhas orações, mas eu fico imaginando os pássaros. Por que será que os pássaros são alimentados pelo Pai? Provavelmente porque eles entoam louvores o dia todo. E Deus disse: eu preciso alimentar aquele que louva, aquele que exalta a minha criação. Assim são as flores do campo. Ela exalta o nome de Deus. Eles criou e colocou ali. Eles podem embelezar a grandeza da criação. Eu e você, o que temos feito com aquilo que Ele colocou? Eu estou chamando você para fazer parte do louvor. Se assim Deus nos chamar, que o faça.
Não estou falando que você precisa ser entoado, mas está na hora de crer com o coração e engrandecer o nome dele. Louvor não é simplesmente aquilo que você canta. Louvor é aquilo que você exalta ele. É quando você diz: tu és grande, tu és poderoso, tu és meu Pai bondoso, tu és um Pai carinhoso, um Pai de amor, um Pai que na beleza da sua santidade tem atenção para conosco, que na grandeza do seu ser olha para nós e diz: ei, filho, filha, eu te amo, eu te quero bem, eu te quero feliz, eu te quero próspero na essência da palavra, em todas as áreas da sua vida. Eu te quero bem, eu te quero produzindo verdades já estabelecidas. Mas ele espera de mim, de você, uma resposta. Talvez você precise levantar as suas mãos e com mãos santas se santificando, dizendo: Pai, eu te exalto nessa manhã, eu glorifico o teu nome nessa manhã, eu digo da grandeza que tu és, da beleza que tu és. E Deus disse: por isso eu vou produzir camadas na sua vida de proteção, camadas de vida, camadas de saúde, camada de prosperidade, camadas de alegria, camadas de paz, camadas de renovo, de refrigério, de abundância, de alegria, de vida na sua plenitude. Eu quero terminar com essa pergunta no seu coração. E aí você vai entender aquilo que é Deus para você. Quem é Deus para você? O que Ele representa para você? Jesus disse: eu sou. O eu sou está nessa manhã. Ele pode ser a sua cura, a sua paz, a sua felicidade, a sua riqueza, grandeza. Ele pode ser aquele que te promove para níveis que talvez pessoas ao teu redor vão dizer: só poderia ter sido Deus. Mas Ele é o que para você nessa manhã? Pai, o Senhor é a minha tranquilidade, o Senhor é a minha convicção, o Senhor é a certeza que me chamou para uma grandeza maior do que eu, maior do que as minhas posses, maior do que as minhas qualidades e habilidades. O Senhor é a minha cura, o Senhor é o meu renovo, o Senhor é meu refrigério. Ele diz: eu sou aquilo que você acreditar ser para você. Eu sou aquilo que te habilita a viver aquilo que você acreditar e se consagrar e desejar viver. Ele prometeu e Ele mesmo é fiel para cumprir cada uma das suas promessas. Por quê, pastor? Para que você viva uma glória maior. Ele disse: você vai fazer as mesmas obras que eu faço, e farão maiores ainda. As mesmas obras já é algo muito poderoso. Curar, libertar, sarar, edificar, levantar, enviar, edificando e enviando, fortalecendo. Pai, muito obrigado, Senhor, pela igreja Verbo da Vida em Juiz de Fora. E obrigado por tudo aquilo que o Senhor vai produzir a partir dessa obra. Somos mais de 1000, Pai. Eu vou sempre dizer essa verdade, não por causa do número, mas por causa das pessoas que precisam serem alcançadas e ouvirem uma palavra que liberta, que sara, que cura, que restaura, que edifica, que promove, que faz a diferença.
E eu sei que o Senhor pode fazer independente de mim, Pai, mas me coloco como ferramenta nas suas mãos. Sem mim, o Senhor continua sendo o mesmo. Comigo eu posso experimentar as grandezas que Tu és. E me coloco como essa ferramenta para produzir vida em mim e de tanta abundância através de mim. Por isso eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. E se você acredita nessas verdades, glorifique o nome dele. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aleluia. Vocês foram abençoados, irmãos? 18 horas tem mais. Então esperamos vocês, amém? Sejam abençoados na prática da palavra e tenham um domingo abençoado.